Aleluia. Deus é bom demais, amados. E como a gente está feliz de estar aqui essa noite e poder compartilhar a palavra aqui com vocês, porque nós sabemos, amados, que fomos ungidos pelo Espírito de Deus para anunciar as boas novas do Evangelho. E eu creio plenamente, amados, que o que eu vim fazer hoje aqui não foi algo natural, mas é algo totalmente espiritual. E a tua vida como a minha vai ser impactada, porque a palavra de Deus nunca, em nenhum momento, ela volta vazia, mas ela vai fazer aquilo que causa prazer em Deus, que é manifestar vida na minha vida e na tua vida também. Então eu estou aqui essa noite, amados, enviado por Deus para anunciar as boas novas dele. Então prepara o teu coração, ajeita bem a tua cadeira, amarra o teu cinto, porque eu creio, amados, que coisas grandes e maravilhosas o Senhor vai fazer no nosso meio. Então, desculpa, essa semana eu creio que você sabe muito bem que Deus ele trabalha muito comigo através de ilustrações, através de histórias. E eu vi uma história essa semana que me chamou demais a atenção, mas falando justamente daquilo que Deus quer conversar comigo e com você essa noite. E era de um missionário, amados, que foi enviado para a Ásia. E ao chegar lá, amados, ele foi capturado por pessoas, as quais não amavam ao Senhor. E eles foram levados ao julgamento. E aquele missionário, amados, era um homem temente a Deus, um homem que desejava muito que as pessoas conhecessem ao Senhor. E quando ele estava lá, amados, sendo julgado, o que foi declarado? Que ele seria decapitado. E ele foi levado e aquele príncipe asiático chegou lá e perguntou para ele: olha, antes de você ser decapitado, o que é que você quer? Qual o seu último desejo? E a cabeça dele já estava tudo preparado, já estava na guilhotina, o algoz já estava lá esperando para soltar a corda, para que aquela lâmina cortasse a cabeça dele. E ele disse: espere só um pouco. E ele orou ao Senhor, amados, porque em cada momento do nosso dia a dia, nós devemos buscar a Deus. Independente da situação, amados, Deus deve sempre estar em primeiro lugar da nossa vida. E quando ele buscou ao Senhor, amados, o Espírito Santo disse para ele: olha, peça um copo de água. E ele olhou para aquele príncipe asiático e disse: olha, eu queria beber um copo de água. Ele disse: tudo bem, é o seu último pedido, é um direito seu. Então traga um copo de água para que ele possa beber. E quando aquele homem pegou o copo de água, aquele missionário, o Espírito Santo disse: não beba a água agora, nesse momento, aguarde. E como ele estava lá, mas aguardando mais alguma orientação do Espírito Santo, passou-se um tempo e todo aquele povo que estava lá esperando para ver aquele espetáculo de morrer um homem de Deus, ficaram lá aguardando, ansiosos que alguma coisa acontecesse. E aquele príncipe asiático chegou lá perto dele e disse: olha, tenha coragem, beba água, porque você não será decapitado até que você beba esse copo de água. E aí o Espírito de Deus disse para aquele missionário: jogue o copo de água fora. E aonde ele estava tinha um abismo do lado dele. E ele, quando jogou o copo de água, com a água sem beber nem nada fora, as pessoas que estavam esperando ele ser decapitado começaram a gritar, dizendo: puxa vida, e agora? E por que eles ficaram tão espantados naquele momento? Sabe por causa de quê? Por causa que a palavra daquele príncipe asiático, ela não podia ser revogada. E quando ele disse para aquele missionário: olha, você não vai ser decapitado até que você beba desse copo de água, então a palavra dele não poderia ser cumprida. Não poderia aquele missionário ser decapitado, porque ele jogou aquele copo de água fora. E sabe o que aconteceu? Ele foi liberto naquele momento. E amados, assim deve ser a nossa vida em cada momento do nosso dia a dia. Nós devemos, amados, andar e viver pela fé. Eu sei que em muitas situações, amados, nós olhamos e não temos motivos, muitas vezes, de nos alegrarmos, porque a situação aparentemente não tem saída. Como para aquele missionário lá na Ásia, também não tinha saída. Mas o Senhor, amados, é um Deus que abre portas onde não existem portas. É um Deus que pode trazer soluções onde não existem soluções. Então eu vim aqui essa noite para dizer para você que você não deve viver por motivação, mas deve viver e andar pela fé. Porque a motivação, amados, pessoas motivadas, elas desanimam quando elas veem um grande problema. Porque elas começam a medir, a pesar e ver que para aquele problema a motivação dela não tem solução.
então elas desistem. Mas aqueles que vivem pela fé, aqueles que conhecem ao Senhor e a sua palavra, são como aquele missionário, que mesmo no momento de dificuldade, ele não deixou de buscar ao Senhor. E porque ele buscou a Deus, crendo no Senhor que provê, ele recebeu a solução que era necessária, para que ele ainda se mantesse vivo. Do mesmo jeito, amados, é comigo e com você. O nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas ele faz acepção de fé. Motivação não move a mão de Deus a nosso favor, mas fé move os céus inteiros e a mão do Senhor ao nosso favor. Então eu não estou aqui para te manter motivado, mas eu estou aqui para te dizer que viva e ande pela fé, porque Deus tem aquilo que é necessário, daquilo que você precisa. Mesmo que o mundo inteiro, o inferno inteiro se levante para dizer que não vai ter jeito, que você não consegue, que não tem solução para o teu problema, eu posso lhe garantir uma coisa: você tem um Deus que resolve todos os problemas. Então, pela fé, nós vamos receber aquilo que é necessário para mim e para a tua vida também. Então, amados, quando nós entendemos essa diferença, nós vamos começar a viver de uma maneira diferente. Porque eu creio que como eu tenho, você também tem promessas da parte de Deus. Nós temos, amados, e quando nós lemos a palavra de Deus, parece que as letras vão sair do papel, estão para pular diante de nós. Porque vemos claramente Deus falando conosco, amados, e trazendo promessas grandes e maravilhosas. Mas aquilo não é um livro de faz de conta, é o próprio Deus que criou todo o universo, que criou tudo aquilo que existe, dizendo para mim e para você que nos ama e que deseja que a nossa vida seja uma vida de sucesso. Então, amados, quando você olhar a palavra de Deus e ver as promessas, os sonhos que Ele tem para você, não deixe que as dificuldades venham e acabem afogando os teus desejos e os sonhos que Deus tem colocado para você. Porque uma coisa que eu sei: os sonhos e as promessas que Ele tem para a minha vida e a tua vão acontecer. E sabe uma passagem que Deus me lembra muito, amados, ainda falando sobre fé, é justamente quando o povo de Deus estava para entrar lá na terra prometida, a terra que manava leite e mel. Deus pediu para quê? Para que fossem levantados no meio do povo 12 príncipes, 12 espias, que fossem olhar a terra que Deus lhe daria. E quando eles estavam, amados, ali olhando aquela terra, eles viram que era de acordo com como Deus estava dizendo. Era uma terra, amados, que até um cacho de uva era necessário 2 homens para poder carregá-lo. Então era uma terra maravilhosa que estava ali diante deles. E quando eles retornaram, 2 deles viram como Deus via, e os outros 10 viram como os homens muitas vezes acabam vendo. Os homens muitas vezes acabam vendo os problemas, mas aqueles que veem como Deus, amados, não veem mais os problemas, veem aquele que resolve o problema, já resolvendo todos os problemas. E quando eles estavam ali, amados, no meio de toda aquela situação, eles conversando entre si, e eles chegaram e eles disseram: olha, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Isso eram os 2 espias que voltaram de acordo com o que Deus tinha falado. Disseram: a gente esteve lá, realmente existem gigantes naquela terra, a terra é boa como Deus tem falado, mas eu queria dizer uma coisa para vocês, que vocês guardassem o seu coração, porque aquele povo, Deus não é com eles, mas é conosco, e nós vamos devorar eles como pães. Então eu creio que hoje de manhã você deve ter tomado café, não é verdade? E deve ter tido um belíssimo pão também na tua mesa. Se você gostou de pão com manteiga, um pão com ovo, um pão com queijo, pão dá certo com tudo. Mas eu nunca vi, em nenhum momento de todos esses anos que eu tenho, um pão reagir quando a gente for tomar o café da manhã. Eu nunca vi, amados, que quando a gente pega a faca para poder partir o pão, aquele pão vir e dar um golpe de karatê na gente, dizendo: não, a mim você não parte. Não, amados, aquele pão ele não tem reação. Ele não tem forças para poder nos enfrentar. E nós o devoramos, amados, nós o comemos porque ele não tem poder sobre nós, mas nós temos poder sobre ele. E assim, amados, foi do mesmo jeito com a vida daqueles homens, porque eles estavam ali e eles sabiam que aquele que tinha prometido para a vida deles era fiel e justo para poder cumprir com a sua palavra.
Então, como eu disse aqui desde o início e falei sobre esse missionário, não estou aqui para te motivar, porque motivação, você mais dia ou menos dia vai desistir, mas pela fé, você vai conquistar o que Deus tem preparado para a tua vida. Porque assim, amados, como Deus foi com o povo de Israel, Ele ainda é do mesmo jeito nos dias de hoje. Assim como Deus estava falando para Josué, diante das muralhas de Jericó, porque, amados, aquela cidade estava toda preparada para poder enfrentar o povo de Deus. Tinha uma grande muralha, tinha um bom exército, mas, amados, o nosso Deus é um Deus do impossível. E Deus, antes que eles conquistassem a Jericó, Deus disse para Josué: olha, eu entreguei nas tuas mãos Jericó, seu rei e seus valentes. E nós, amados, muitas vezes estamos vivendo, amados, olhando as situações, porque recebemos as promessas de Deus, a palavra de Deus, mas nos deparamos com problemas, situações fortificadas, a quais muitas vezes dá-se a impressão que Deus não vai cumprir com a sua palavra, mas Deus não mente, Deus vai cumprir. E, amado, se você olhasse Josué, lá no capítulo 6, no versículo 10, ele falou algo maravilhoso para o seu povo. Ele disse: olha, eu não quero escutar a voz de vocês em nenhum momento. Eu não quero que vocês gritem, eu não quero que vocês conversem, até o dia que eu diga grite. E vocês vão dar um grande grito, um grito de vitória. Porque, amados, entre a promessa de Deus até o seu cumprimento, existe um determinado tempo. E nós devemos guardar o nosso coração e viver pela fé todo esse momento. Por causa de quê, amados? Porque vão vir situações, vão vir pessoas conversar com você para lhe desestimular, pessoas que muitas vezes, amados, não conhecem a Deus, ou são inspirados não por Deus, mas até pelo diabo, para dizer: olha, nessa situação eu conheço fulano, ó, ele não viveu, ele morreu. Conheço Beltrano também, que tinha todas as chances de sobreviver, mas também morreu. E muitas vezes eles querem dizer que a mesma coisa vai acontecer com você, mas quem foi que disse que é o diabo que vai poder contar o final da tua história? Em que momento, amados, é que a gente deu autoridade para dizer para o diabo o que é que ele deve fazer ou não na nossa vida? Se Deus prometeu para mim e para você, assim vai ser na nossa vida. Assim como Deus foi com Josué, diante das muralhas de Jericó, assim Ele é do mesmo jeito nos dias de hoje. E da tua palavra, amados, vai sair dinamite, ao ponto de implodir tudo aquilo que o diabo construiu contra a tua vida. Porque, amados, as muralhas de Jericó viraram pó diante do povo de Deus. Assim é conosco nos dias de hoje. Porque, amados, o nosso Deus, Ele não muda. O nosso Deus ainda continua poderoso do mesmo jeito. Se você achava que Deus estava sentado no seu trono, lá gagá, com um cabelo branco, com uma bengala nas suas mãos, andando com dificuldade, assim não é o teu Deus. O teu Deus, Ele tem todo o poder. E aquilo que Ele falou para mim e para você, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Possa doer a quem for, mas a palavra do Senhor vai ser cumprida na minha e na tua vida também. Então nós olhamos ali, amados, e vemos que muitas vezes as pessoas, elas começam a se agarrar com doutrinas de homens e não vivem pela fé. Porque tem doutrinas de homens que dizem o quê? Não, olha, se você quer receber alguma coisa da parte de Deus, não é pela fé. Deus, Ele vai olhar o teu caráter, a maneira que você vive, as boas obras que você faz. Mas será que é assim que a palavra de Deus diz? Porque presta bem atenção nisso, pensa nisso. Se fosse por aquilo que eu faço, não era necessário que Deus Pai enviasse Jesus Cristo para morrer naquela cruz, por mim e por você, porque pelas nossas próprias obras a gente seria salvo. Mas não é pelo que a gente faz, mas é por aquilo que a gente crê. Então é porque eu creio que Deus vai fazer, não é por aquilo que eu sou. Porque, amados, antes de nascer de novo eu era um pecador e mesmo assim Deus já me amava. E hoje que eu sou nascido de novo, eu sou santo e Deus continua me amando do mesmo jeito. Mas Deus não amava a vida de pecado que eu tinha. E hoje que eu vivo uma vida em santidade, rapaz, aí eu agrado demais ao Senhor. E Ele fica feliz em poder cumprir a sua palavra na minha vida. Então não é por aquilo que eu sou, não é por aquilo que eu tenho, não é por aquilo que eu faço, mas sim
é por aquilo que eu creio. E eu creio naquilo que Deus diz na sua palavra e ponto final. Então não adianta alguém tentar te convencer, amados, que é por aquilo que você é. Então, se santifica porque Deus, assim você vai conseguir convencer a Deus de poder suprir a tua necessidade. Não, amados, é por aquilo que eu creio. Não estou desmerecendo em viver a vida em santidade, mas eu estou dizendo que se fosse por obras, não era necessário Jesus Cristo morrer. Você conquistaria a tua passagem para morar no céu. Mas é pela fé que a gente recebe. Uma outra doutrina de homens que muitas vezes a gente vê, é que muitas vezes, amados, as pessoas dizem que você precisa convencer a Deus, que Ele precisa mudar aquela situação. E convencer a Deus como? Chorando, desesperado, angustiado. E só assim Deus vai olhar para você, vai sentir pena e dó de você e vai poder agir a teu favor. Mas será, amados, que é com angústia? Será que é com lágrimas? Será que é chorando? Será que é gemendo que Deus age a nosso favor? Não, amados, é pela fé. Se você olhar, amados, você não vai ver em canto nenhum da palavra de Deus, Deus se movendo por compaixão por causa que a pessoa estava convencendo a Deus que era um pobre coitado. Mas você vai ver em toda a palavra de Deus, Deus se movendo com todo o poder, com toda a força, para ajudar aqueles que creem na sua palavra. E eu queria ler, amados, uma passagem para você poder entender melhor tudo isso que eu estou falando, porque é pela fé que a gente vai ver Deus se mover a nosso favor. Eu queria que você abrisse comigo, lá em Marcos, no capítulo 4, Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 40. Tá bom? Em Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao 40. Que ele diz assim, amados, presta atenção a isso. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. Isso era Jesus falando. E eles, ou seja, os discípulos, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. No versículo 38, e ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Quem estava dormindo? Jesus. E os discípulos o despertaram, dizendo, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, ou seja, Jesus Cristo, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, repreendendo os discípulos, preste bem atenção a isso, porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E amados, se Deus se movesse por pena, Ele estaria ali, amados, e não estaria dando aquela bronca nos discípulos, não é verdade? Jesus Cristo, quando Ele repreendeu o vento e acalmou o mar, o que é que aconteceu, amados? Ele chegou e repreendeu os seus discípulos. Mas por que que Ele deixou essa parte escrita para o meu e o teu conhecimento? Para que a gente possa entender, amados, que não é tentando convencer a Deus, chorando, pranteando que Ele precisa fazer alguma coisa, mas é declarando e dizendo, Pai, eu creio na Tua palavra, eu sei do que Você fala sobre mim, a Tua palavra diz, Pai, que pode 10.000 cair ao meu lado, mas 1.000 cair à minha direita, mas eu não serei abalado. A Tua palavra diz, Pai, que no lugar da vergonha, eu terei dupla honra. A Tua palavra diz, Pai, que eu não preciso ficar preocupado ou ansioso, porque Tu já me desse a roupa, Tu também vai me dar a comida, Tu me desse a vida, Pai, ou seja, eu não preciso ficar preocupado, porque Tu és o meu Deus. Então, amados, não é tentando convencer a Deus, através, amados, do choro, mas é tentar convencer a Deus, não, de jeito nenhum, é crendo na palavra de Deus, é vivendo pela fé, porque assim, amados, você vai ver o que Deus vai fazer através da tua vida.
Você vai ver, amados, de como é precioso para o Senhor fazer com que a sua palavra seja cumprida com você. Porque eu ainda me lembro, amados, como hoje, quando Daniel, nosso filho mais velho, nasceu. E, amados, de como Deus tratou comigo sobre o amor que Ele tinha para com a nossa vida. Porque eu não conseguia entender, eu olhava e dizia, rapaz, às vezes eu erro, às vezes eu piso, piso no rabo do gato, roubo o doce da criança, faço aquilo que não devo, e como é que Deus ainda me diz que me ama? E, amados, quando Daniel nasceu, amados, eu comecei a entender o amor que Deus tinha para com a nossa vida. Porque Ele não tinha feito nada até aquele momento, amados, que pudesse assim ser algo para demonstrar que Ele reconhecia aquilo que a gente fazia por Ele. E teve um dia, amados, que Rita ainda estava amamentando Daniel, ele tinha alguns meses ainda de nascido, e Rita disse, olha, Eduardo, eu preciso ir lá no centro para que a gente faça algumas compras. E quando a gente estava comprando algumas coisas para Daniel, Rita parou um pouco, abriu assim os olhos, arregalou os olhos, como a gente diz lá em Campina Grande, e olhou para mim e disse, a gente precisa voltar para casa, porque daqui a pouco Daniel vai acordar para mamar. E naquele momento, amado, sabe aquela risada no canto da boca, que eu disse, Rita, vem cá, como é que tu soube que Daniel vai acordar para poder dar de mamar para ele? Ninguém ligou para a gente, tu não falou com ninguém, tu estás aqui, só está eu e tu, e como é que tu sabe que é hora da gente voltar? Ela disse, por causa que dos meus seios está começando a sair leite. E, amados, eu não entendia aquela ligação tão grande que existia entre uma mãe e o seu filho. É impressionante, amados, de como Deus ele começa a nos ensinar as coisas. E lá em Isaías, fala dizendo o quê? Que pode porventura uma mãe esquecer-se do filho que ainda amamenta, mas mesmo que ela se esqueça do seu filho, eu, ou seja, Deus, jamais me esquecerei de ti. Amados, é impossível uma mãe esquecer do filho que amamenta. E do mesmo jeito, amados, é impossível que Deus esqueça de mim e de você, porque o amor que Ele tem para com a nossa vida é algo maravilhoso, é algo precioso. Então creia naquilo que Ele fala, porque o que Ele falou para mim e para você, amados, é o que vai ser cumprido. Deus, Ele não mente e Ele não se engana, porque assim como Ele demonstrou para mim, do cuidado que Ele tem para com seus filhos, através de Rita e Daniel, assim Deus vai fazer com você. No momento que você precisa, fé vai ser acionado e Deus vai trabalhar, mandar os seus anjos, os arcanjos, os serafins, mas as situações vão ser mudadas. Então, a partir de hoje, decida viver de acordo com a palavra de Deus. E você vai ver, amados, as coisas grandes que vão estar acontecendo. Porque doutrinas de homens, elas vêm para dizer o quê? Não vai dar certo. Se você não for de acordo com aquilo que Deus quer, ou seja, os nossos parâmetros, ou tentar convencer a Deus através da infelicidade, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas é pela fé que nós chegamos. É dessa maneira que Deus vai agir. Então, nada, amados, nessa terra vai ser impedimento para o que Deus tem para trabalhar a teu favor. Nem muito menos dinheiro. Porque muitas vezes nós olhamos, amados, e dizemos o seguinte, olha, Deus me deu sonhos, Deus me deu os projetos. Esse mundo vai ser pequeno para tudo aquilo que Deus vai fazer através da minha vida. Mas como eu vou atingir essa terra, que eu não tenho dinheiro suficiente? E muitas vezes, amados, nós esquecemos que fé tem que estar no nosso coração e dinheiro tem que estar no nosso bolso. Entenda bem isso que eu vou falar. Quando nós temos fé no nosso coração, dinheiro vai estar no nosso bolso. E não o dinheiro que era para estar no nosso bolso, que deve estar no nosso coração. Porque Jesus Cristo, Ele uma vez conversando com os seus discípulos, Ele mostrou que o dinheiro pode ser o nosso Deus. E se o dinheiro for o nosso Deus, Ele vai dizer para a gente o que deve ou não acontecer. Mas quem é Deus na nossa vida é Deus. E não mamon, não dinheiro. E um dia, como Rita estava aqui lendo, sobre aquela grande multidão que estava ali, Jesus Cristo estava curando os enfermos, e tinha uma grande multidão que fazia tempo que eles estavam sem comer. E Jesus Cristo disse, olha, a gente precisa alimentar eles todos. E um dos discípulos chegou e disse, olha, Senhor, nem que a gente tivesse muito dinheiro, a gente não conseguiria dar de comer a todos eles. Ou seja, o Deus dinheiro estava dizendo para eles, vocês não conseguem.
Vocês não têm condições nenhuma de poder alimentar essa grande multidão. E aquele discípulo disse, olha, já que a gente não consegue, Jesus, é melhor que a gente despeça esse pessoal para que eles possam ir e nos vilarejos eles possam comprar aquilo que é necessário para que eles possam ter o que comer. E Jesus chegou para ele e disse, não, o Deus dinheiro não é Ele que manda na nossa vida, mas sou eu, o próprio Deus, que digo como deve acontecer. E Ele disse, nós vamos alimentar, vocês vão dar de comer para toda essa multidão. E através daqueles 5 pães e 2 peixes, Jesus Cristo transformou aquela fome em saciedade, ao ponto de sobrar 12 cestos de pães e peixes. Então, amados, não existe impedimento para o que Deus vai fazer através de mim e através de você. Então, deixe que o dinheiro fique no seu bolso e fé fique no teu coração. Porque quem vai dizer para você como vai ser o teu dia de amanhã, não vai ser o dinheiro. Ele não vai poder te impedir de fazer as obras do Senhor. Porque para essa igreja, e não apenas para Eduardo ou para alguns pastores, mas é para todas as pessoas que chegarem aqui, Deus tem uma palavra para você. Esse mundo, o planeta Terra, vai ser pequeno para tudo aquilo que Deus vai fazer através da tua vida. Se for no ministério de louvor, se prepara, porque hinos inspirados por Deus vai chegar ao teu coração. Se não for hinos, o que é que vai acontecer? A unção de Deus vai poder chegar até você. E quando você estiver tocando a bateria, o baixo, a guitarra, o teclado, cantando, a unção de Deus vai fluir através da tua vida, ao ponto de atingir nações. Porque você vai estar proclamando, você vai estar habilitando com a tua voz e os instrumentos, para que Deus possa agir nessa terra. E o Deus desse século, que a Bíblia diz que é o diabo, não vai ter legalidade de poder impedir o fluir de Deus nessa terra. Porque quando nós cantamos e adoramos a Deus, aquilo que Ele é e aquilo que Ele está a fazer, amados, nós estamos dando legalidade para que Deus possa agir ao nosso favor. Porque, amados, quando eu canto que Deus é bom, eu estou dando legalidade de Deus demonstrar sobre essa terra. Porque se ela tem um Deus, que é o Deus desse século, através das minhas palavras, Deus tem legalidade de poder mostrar que Ele é bom. Se eu falo com as minhas palavras e toco naqueles instrumentos que Deus é um Deus de milagres, eu estou dando legalidade para que milagres extraordinários aconteçam na nossa nação. Se eu canto que os leitos dos hospitais vão estar vazios, pessoas estão sendo curadas, eu estou dando legalidade para que o fluir, a unção de Deus se manifeste sobre essa terra. Então, amado, se você está proclamando as boas novas do Evangelho, você é um instrumento de Deus para poder agir nesse lugar. Porque pela fé, quando você abrir a tua boca, nações vão se prostrar diante do Senhor. E dinheiro não vai dizer para você aonde você pode chegar. Decretos não vão poder impedir o fluir de Deus sobre a tua vida. Porque, amados, os decretos, eles estão aqui. Nós estamos respeitando a cada um deles. Mas nós não podemos calar a nossa boca. Nós não podemos parar de anunciar. Porque há muitas pessoas que estão morrendo lá fora e não conhecendo o Deus que é o Deus de milagres. Mas você tem a solução para a vida deles. E pela fé, Deus vai atingir a vida de cada um deles. Porque, amados, eu creio plenamente em uma nação restaurada. Eu creio, amados, plenamente que quando amanhã, onde foi apregoado jejum e oração, eu creio, amados, que não apenas o planeta, ou seja, o Brasil, mas todo o planeta Terra, ele vai ser atingido pelas nossas orações, porque há poder quando a igreja se reúne. Um dia, amados, a igreja do Senhor se reuniu para que a podridão nos bastidores da política fosse revelados. E nós vimos, amados, o que aconteceu, mas a igreja do Senhor baixou a guarda. Nós começamos a olhar e achando que estava tudo muito bem, e coisas começaram a acontecer. Quando a igreja para, o inferno se estabelece, mas quando a igreja do Senhor se levanta pela fé, nós vamos ver, amados, a nossa nação sarada.
nós vamos ver o que Deus tem para fazer através da minha vida e a tua vida também. Então Deus está nos chamando a andar e viver pela fé, seja na tua casa, seja no teu trabalho, porque, amados, o que eu mais recebo durante todo o dia são mensagens que são para me desanimar, são mensagens, amados, que colocam para baixo, de dizer, amados, que a gente não vai chegar a lugar nenhum, que vamos passar mais uma semana fechados, e lá no meu trabalho, como é que a gente vai conseguir pagar as pessoas que trabalham conosco? Se agora, amados, é a última semana do mês, mas pela fé, nós vamos atingir o que Deus deseja atingir, e pela fé, amados, porque estamos fazendo a vontade de Deus aqui nessa terra, nós vamos ver o sobrenatural de Deus acontecendo no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, aonde a gente for, porque, amados, pela fé é que o povo de Deus vive. Então muitos vão dizer para você que você não vai ter dinheiro, mas dinheiro não é o teu Deus, Deus é que é o teu Deus, e você vai ver o que vai acontecer, porque teremos dinheiro, sim, teremos dinheiro de sobra, para poder plantar na vida de muitos que estão precisando. Então, amados, nós devemos, como povo de Deus, mudar o nosso ponto de vista, em tudo aquilo que chega diante de nós, porque, amados, quando chega esse tipo de mensagem, dizendo que a gente não vai conseguir, que a igreja vai fechar, que ela não vai ter como pagar suas contas, até hoje ela ainda está de pé. E ninguém parou, e nem vai parar. E sabe, amados, quando a gente muda o nosso ponto de vista e começa a ver como Deus vê, quando chega um problema, amados, aqueles que não creem na palavra de Deus, que não conhecem a sua palavra, quando vê um problema, dizem, eita, esse problema é grande. Realmente, como é que vai acontecer? Ser mais uma semana fechado. Se eu vou fechar, o que é que vai acontecer? Eita, que problema terrível, não tem solução. Mas aqueles que conhecem ao Senhor e que andam e que vivem pela fé, quando vê um problema diante deles, dizem, eita, que maravilha. Mas sabe por que é que dizem assim, eita, que maravilha? Porque é mais uma oportunidade de Deus poder mostrar o seu poder, manifestado através da nossa vida. E assim é comigo e assim é com você. Então qual é o ponto de vista que muitas vezes nós estamos olhando? Uma maravilha, uma oportunidade onde Deus tem de poder manifestar o seu poder, ou estamos olhando para os problemas e dizendo, eita, o diabo vai prevalecer? É desse jeito, o diabo ele não tem jeito para ele, né? Aquele é um cão dos quintos dos infernos, ele só vem para realmente roubar, matar e destruir, e nessa vida eu vou ter que ficar comendo as migalhas que caem da mesa. Não, amados, eu e você, nós somos filhos, e como os filhos, nós estamos sentados na mesa do rei, comendo um banquete do Senhor. Então não adianta o diabo tentar nos convencer do contrário, porque eu e você vemos de acordo com a palavra de Deus, e o que é que Deus diz? Que vai acontecer milagres, porque é assim que eu creio. E eu, amados, trouxe aqui uma relação de coisas para você entender que assim como Deus foi com esse povo, assim será comigo e será com você. Presta bem o que Deus fez. Deus deu uma mulher de 90 anos, a vida para ela poder gerar um filho. Amados, Deus deu a um escravo a oportunidade de poder governar o Egito. Deus deu a um homem morto que estava 4 dias, já cheirava mal, e ele ressuscitou. Deus pegou, amados, um menino que se chamava Davi, e através daquela criança, daquele jovem, ele conseguiu derrubar e matar um gigante com uma pedra. Sabe o que é isso? Milagres. Deus pegou um machado e fez ele flutuar, amados, como um isopor. E você sabe que é impossível o ferro flutuar, mas Deus é o Deus do impossível. Deus pegou um profeta e fez com que ele corresse muito mais rápido do que um carro puxado a cavalos. Deus pegou, amados, e fez o sol e a lua pararem para poder atender às orações dos seus filhos. E nesses dias, amados, Deus vai fazer coisas grandes. Porque eu vim aqui essa noite para te dizer que assim como aquela história daquele missionário, que Deus mudou o final da sua história, Deus vai mudar o final da tua história também. E assim, amados, como Deus foi com cada uma dessas pessoas, com Josué, com José do Egito, com Sara, a esposa de Abraão, como foi com o profeta, né, do Antigo Testamento, amados, com Elias e com Eliseu, Deus também, Ele é contigo. E pela fé, eu e você, nós vamos atingir as nações.
e nós vamos receber tudo aquilo que Ele tem preparado para a gente. Então eu estou aqui justamente para tocar fogo na tua vida e dizer para você que amanhã, não é amanhã, é hoje que as coisas começaram a acontecer. Porque fé foi gerada no teu coração e pela fé você vai abrir a tua boca e você vai atingir as nações. Então vamos orar nesse momento? Pai, obrigado, Pai. Porque Tu sempre nos dás, Pai, a oportunidade de podermos viver, Pai, de acordo com a Tua palavra. E nós estamos aqui, Senhor, nos regozijando, nos maravilhando, Pai, em reconhecer que Tu és Deus sobre a nossa vida. E que nós não somos guiados, Pai, pelas situações e pelas dificuldades, mas nós somos guiados, Pai, pela Tua palavra. E pela fé, Pai, nós vamos atingir as nações. E nós cremos, Pai, em muitos, não uma pequena multidão, mas uma multidão enorme, recebendo, Pai, como Senhor e Salvador. E com isso, Pai, a gente povoando os céus. Porque palavras de vida, Pai, saem da nossa boca. E pela fé eles recebem, Pai, a salvação, Pai. Obrigado, Pai, porque muitos que estavam no leito de enfermidade estão se levantando nesse momento. Porque pela fé eles receberam, Pai, a Tua palavra. Eles entenderam que Tu és o Jeová Rafá, o Senhor, aquele que cura. Tu és, Pai, o Jeová Tsaliá, aquele que promove finais felizes, que nos presenteia com os presentes inesperados e que nos faz prosperar em cada momento do nosso dia a dia. Obrigado, Pai, porque eu vejo leitos vazios nos hospitais e pessoas glorificando o Teu nome, porque Tu és Senhor sobre essa terra. E eu creio, Pai, porque assim a Tua palavra nos diz. Porque eu estou lançando a Tua palavra e ela não voltará vazia, mas fará, Pai, aquilo que te causa prazer, que é manifestar vida. Obrigado, Pai, porque eu vejo lares restaurados, famílias, Pai, onde homens e mulheres estavam para se separar, e elas entendendo, Pai, o propósito da Tua vida, e elas voltando, Pai, novamente ao aconchego do lar, e vivendo, Pai, na plenitude daquilo que Tu queres, porque a Tua palavra, Pai, é vida, a Tua palavra não volta vazia, e pela fé, eu vejo lares restaurados, eu vejo, Pai, pessoas que eram viciadas em bebidas, em jogos, em prostituição, em drogas, eles deixando tudo por amor a Ti, e o único vício, Pai, que eles têm hoje, é um vício bom, que é de ler a Tua palavra e de buscar a Tua face. E pela fé a vida deles está sendo transformada, Pai. Obrigado, Pai, porque eu vejo uma grande multidão, Pai, que está nos assistindo, Pai, se levantando com tanta ousadia e com tanta intrepidez. E pela fé eles ousam crer na Tua palavra, impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Eu vejo, Pai, pela fé, eles anunciando as boas novas e vidas sendo transformadas. Porque, Pai, é um novo tempo, aonde a Tua igreja diz basta para aquilo que o diabo tem feito. A Tua igreja, Pai, é uma igreja viva. É uma igreja, Pai, que não fica indiferente para as situações. Mas é uma igreja que diz, estamos aqui, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Eu estou pronto para fazer a Tua vontade. Muito obrigado, Pai, porque pela fé eu vejo, Pai, multidões sendo restaurados. Muito obrigado, Pai. Eu louvo a Ti por essa nova estação, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, se você está aqui me escutando, amados, e você ainda não recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, e se você deseja receber, eu queria fazer essa oração com você, porque, amados, um dia Jesus Cristo conversando com um homem que conhecia a lei, e aquele homem não estava entendendo o que Jesus Cristo estava falando, e estava perguntando para Jesus, olha, como pode um homem sendo velho voltar novamente para o ventre da sua mãe? E Jesus Cristo disse para ele, não, nascer de novo não é nascer da carne, mas é nascer do Espírito. Então é necessário que você nasça do Espírito. E para que o teu nome continue escrito no livro da vida, não seja riscado,
Você precisa nascer de novo. E como é que eu faço? É crendo com o meu coração e confessando com a minha boca que Jesus Cristo é o meu único Senhor e meu único Salvador. Então, nesse momento eu queria fazer essa oração. E se você não fez, você vai orar, tá bom? Então, por favor, feche os teus olhos. Por que fechar os olhos? Para que você não fique prestando atenção às coisas que estão acontecendo ao teu redor, mas presta atenção nessa oração. Então vamos fechar os olhos e repita comigo: Senhor meu Deus, eu creio na tua palavra, eu creio naquilo que tu me diz, e eu creio que um dia tu enviasse a Jesus para morrer naquela cruz, no meu lugar, por amor a mim. E eu creio que mesmo que Jesus tenha morrido, ao terceiro dia, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. A morte não tem mais poder sobre o meu Senhor Jesus. E eu creio no meu coração e confesso com a minha boca que a partir de hoje, Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Obrigado, porque o meu nome não será riscado do livro da vida. Muito obrigado. No nome de Jesus, amém. Como também eu queria te dizer uma outra coisa mais. Existe o batismo com o Espírito Santo, e esse batismo com o Espírito Santo tem uma evidência. Se você já é nascido de novo, você pode receber esse revestimento de poder. E esse revestimento de poder, ele tem uma evidência que é falar em outras línguas. Então, nesse momento, pela fé, você vai receber esse batismo. Então, eu declaro sobre a tua vida, no nome de Jesus, que você sendo batizado. Então, amado, se você não orava em outras línguas, veja que línguas estão fluindo do teu interior. Então, se transborde, coloque para fora essa palavra que está vindo, porque Deus te batizou no Espírito Santo. E se você está enfermo, aonde você estiver nesse planeta Terra, eu, como autoridade constituída por Deus, eu declaro no nome de Jesus, que enfermidade deixe esse corpo. Se é Covid, eu declaro que esses pulmões voltando à normalidade, eu declaro esses pulmões funcionando perfeitamente, livre de toda enfermidade, livre de toda secreção. Eu declaro que o ar fluindo completamente por esses pulmões, como também por todas as veias sanguíneas, eu declaro funcionando do alto da cabeça até as plantas dos pés. Eu declaro você livre no nome de Jesus. E se for qualquer outra enfermidade que tenha nome, o nome de Jesus é maior do que essas enfermidades. E eu te declaro no nome de Jesus, livre para viver na plenitude daquilo que Deus tem. Livre. E Pai, eu te agradeço, Pai, por tudo isso. Porque milagres, Pai, sempre acontecem quando a gente ora. Porque Tu és Deus e os milagres vêm de Ti. E é para glorificar o Teu nome. Por isso que engrandecemos a Ti. No nome de Jesus. Amém.